Olá pessoal, o tema de hoje no quadro Eleições 2022, a gente vai tratar sobre propaganda eleitoral, disseminação de fake news e cassação de mandato. Bem, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a nossa mais alta corte eleitoral do país, publicou ano passado a resolução número 23.671. Essa resolução alterou uma outra resolução, a de número 23.610, 2019. Tá? E essa resolução trata sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha. E é essa mesma resolução que vai gerenciar esse tema durante as eleições 2022 desse ano. A resolução ela é extensa e, obviamente, não tem condições da gente analisá-la integralmente aqui, pelo menos não nesse quadro. Por isso, eu selecionei dois pontos importantes para a gente abordar hoje aqui com vocês. Mas antes da gente falar dos temas selecionados para hoje, primeiramente é importante registrar o seguinte, gente. Nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral ela foi fortemente impactada com o fenômeno das fake news ou desinformação. De forma resumida, fake news significa notícias falsas e desinformação a gente vai conceituar como sendo uma técnica de comunicação apta a induzir a erro ou a dar uma falsa imagem da realidade, mediante a supressão ou ocultação de informações, minimizando a sua importância ou modificando o seu sentido. Bem, lá nas eleições de 2018, sob a presidência da ministra Rosa Weber, o TSE teve que não apenas entender o que estava acontecendo, como teve que tomar medidas urgentes e criar estratégias rápidas para poder tentar conter aquele grande e orquestrado volume de desinformação. A partir de então, o tema fake news passou a ser uma pauta permanente na Justiça Eleitoral. Inclusive, o TSE, já em 2019, um ano após as eleições, promoveu um grande evento chamado Seminário Internacional Fake News e Eleições, trazendo, inclusive, agentes internacionais para dentro do debate. Além disso, as decisões da Justiça Eleitoral passaram a dar uma atenção muito especial para esse assunto e a gente vai perceber que essas decisões influenciam inclusive no conteúdo das resoluções do TSE, inclusive sobre essa que a gente vai tratar aqui com vocês hoje, sobre propaganda eleitoral. Mas vamos lá analisar os dois pontos que eu trouxe para vocês hoje aqui. Bem, só um detalhe antes. É preciso informar que a propaganda eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto deste ano, tudo bem? Então registrem essa data aí, 16 de agosto. Vamos para o primeiro assunto de hoje, desinformação. Vejam, a resolução do TSE que trata sobre propaganda eleitoral, a 23.610 de 2019, não menciona expressamente o termo fake news, termo que ficou mundialmente conhecido, especialmente após as eleições norte-americanas de 2016, na disputa entre os então candidatos Donald Trump e Hillary Clinton. A resolução do TSE utiliza o termo desinformação, que é tecnicamente mais adequado. Nos artigos 9º e 9º-A, a resolução 23.610 afirma que, na propaganda eleitoral, a utilização de qualquer conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, vejam só, pressupõe que o candidato tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Além disso, é expressamente vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. Vejam bem, a resolução fala que há uma presunção de checagem das informações veiculadas na propaganda eleitoral do candidato. Ou seja, o candidato é responsável pelo conteúdo veiculado na sua propaganda eleitoral. E não pode o candidato tentar se isentar da responsabilidade alegando desconhecimento ou que estava em campanha, pedindo voto e por isso não teve como saber do conteúdo veiculado na sua propaganda eleitoral. Isso significa, gente, basicamente o quê? Que a montagem de uma assessoria qualificada é indispensável para qualquer projeto que queira realmente disputar uma eleição para ser competitivo.
pois é humanamente impossível o candidato ser responsável por todas as áreas da sua campanha: prestação de conta, condução jurídica da campanha, criação de conteúdo para redes sociais, organização, planejamento de estrutura física, de pessoal, reuniões, bem, entre vários outros pontos que uma campanha exige em termos de organização, que quem participa sabe muito bem. As consequências para essas condutas, elas vão do direito de resposta, daquele que foi atingido pela desinformação ou pela fake news, a apuração de responsabilidade penal, tá? E a apuração do abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, o que pode gerar cassação do registro de candidatura ou do mandato se a pessoa já tivesse sido eleita. Bem, sobre esses dois artigos em particular, o 9º e o 9A, a gente pode dizer que ambos tiveram forte influência de decisão recente do TSE que cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francisquini, do Paraná, por propagar desinformação contra as urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Para quem não sabe, antes de concluir as eleições de 2018, o deputado fez uma live falando sobre o processo eleitoral, sobre as urnas eletrônicas. Bem, com a cassação, o ex-parlamentar ficou inelegível por 8 anos. Nesse julgamento do deputado Francisquini, o TSE fechou um entendimento muito importante, que é justamente por isso que eu trouxe esse conteúdo de hoje, sobre a possibilidade de enquadramento das redes sociais para fins de caracterização do uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder econômico, o que pode resultar em cassação de registro de candidatura ou de mandato. Vou repetir o destaque desse tópico, gente. O uso indevido das redes sociais, somado ao abuso do poder econômico, pode resultar em cassação de registro de candidatura ou de mandato, ok? Então agora a gente vai lá para o segundo tema de hoje: disparos em massa. Outro ponto que destaco aqui no quadro Eleições 2022 de hoje é o disparo em massa. A resolução expressamente afirma no artigo 34 que é vedada a realização de propaganda por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento da pessoa destinatária ou a partir de contratação de expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso. Traduzindo essa parte final do artigo, que é bastante técnico, a resolução está falando que o candidato não pode tentar burlar as regras, os termos de disparo em massa do aplicativo WhatsApp, tentando contratar um outro aplicativo para veicular mensagens em massa dentro do próprio WhatsApp. É isso, ok? Então, tenham bastante cuidado se você for um pré-candidato, posteriormente passar em convenção partidária ou se assessora algum candidato ou pré-candidato. Já o parágrafo 2º do artigo 34 disciplina que os abusos e excessos desses disparos em massa serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Justamente a regra que disciplina a possibilidade de cassação de mandato e declaração de inelegibilidade dos candidatos. Fiquem atentos para isso. Essa é uma novidade desse ano, muito importante e será muito impactante. É possível que vocês já tenham visto candidatos experientes ou inexperientes e sem orientação promoverem disparos em massa no primeiro dia de propaganda eleitoral para quase toda a cidade, toda a população da cidade. Pois é, agora essa pessoa corre sério risco de ficar fora do processo eleitoral. Cuidado. Bem, esses eram os 2 pontos que eu queria trazer hoje aqui para vocês, mas antes de concluir, quero dizer por qual motivo eu trouxe esses 2 pontos para vocês nesse quadro Eleições 2022. É o seguinte, é comum que as pessoas envolvidas com uma pré-campanha ou uma candidatura propriamente não se conectem a ela o tempo todo, 24 horas por dia. As pessoas precisam cuidar também das tarefas do cotidiano, da sua casa. As pessoas não deixam de ter suas vidas particulares por conta da campanha eleitoral, por mais dedicadas que elas sejam, para com a campanha que ela está ali colaborando. E é justamente nessa natural desconexão com a campanha que podem ocorrer erros fatais. Pois se alguém da equipe, mesmo querendo ajudar,
agir de forma desatenta, acreditando que pode estar ajudando, mas na verdade está cometendo uma falha que pode ser fatal para a sobrevivência do projeto, essa desconexão momentânea pode botar realmente tudo em risco. E é por essas e outras que uma campanha vitoriosa ela se faz com uma boa e qualificada equipe de apoio. Pessoal, é isso. Resumidamente, no quadro Eleições 2022 de hoje, a gente tratou sobre 2 pontos: divulgação e compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral pode gerar cassação de registro de candidatura ou de mandato. E 2, é vedada a realização de propaganda por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento das pessoas destinatárias. Esse foi o nosso quadro Eleições 2022. Espero que tenham gostado das informações trazidas para vocês hoje aqui. Se possível, nos ajude comentando nossos conteúdos, curtindo, compartilhando o material, para que outras pessoas que também tenham interesse nesse conteúdo possam ter acesso a esse nosso material. Nos falamos em breve e tchau!